Esse aqui é o Papo Inútil, muito prazer, me chamo Suzana Gonçalves e sejam muito bem-vindos a esse mundo muito louco. E no vídeo de hoje vamos relembrar o que rolou na primeira temporada de Dark. A série entrou no catálogo da Netflix em 2017. Tem um vídeo falando mais sobre o que eu achei da série, não foi um resumão, foi só mesmo uma análise, é um dos vídeos bem ruinzinhos, confesso. E como estamos aí próximos da terceira temporada, que também é a última, depois de rumores aí que a série não seria renovada, tá rolando muitas críticas positivas em relação à última temporada. Vou tentar relembrar o que rolou, né, tentar sincronizar algumas coisas, fazer o resumão aí que pra quem acompanha o canal tá acostumado. Se você não assistiu, óbvio que esse vídeo não é pra você, vai rolar spoiler e muito, porque é um resumão. Então, pra quem acompanhou a série sabe que ela passa em 3 linhas temporais diferentes, com um tempo de uma pra outra de 33 anos. Então vai mostrando aí 1953, 1986 e a série atualmente, né, passando em 2019. Temos o foco principal, que é o personagem Jonas, que no ano 2019 o pai dele acaba se suicidando e após a morte do pai, o Jonas acaba sendo internado em um hospital psiquiátrico. Quando ele volta pra escola, ele descobre ali que o melhor amigo dele, o Bartosz, ele tá pegando ali a crush dele, que é a Marta. Talarico safado. E na cidade de Winden, que é onde passa a série, Winden, acho que é assim que fala. Tanto tempo que eu não lembro e não falo. Rola ali o primeiro desaparecimento do ano de 2019, que é do personagem Eric. Ele vende drogas e tal. E aí o Jonas e os amigos dele vão procurar ali as drogas do Eric, perto ali da caverna, quando começa a surgir uns barulhos estranhos e acontece ali o desaparecimento do Mikkel. No dia seguinte ao desaparecimento do Mikkel, um corpo aparece na cidade e aparece ali a cena do Eric em um esconderijo sendo usado como cobaia. Ok, com o desaparecimento do Mikkel começam ali a surgir lembranças, porque nos anos 80 o Mads, que no caso é o tio do Mikkel, não é Miguel, é Mikkel, ele desapareceu e o caso nunca foi solucionado. E o policial do ano 2019, que é o Ulrich, o pai do Mikkel, começa ali a investigar tudo que tá rolando. E o Ulrich acredita que o desaparecimento do irmão Mads, do adolescente Eric e do filho dele Mikkel estão ali interligados. E ele começa ali a investigar na caverna e vai indo abrangir ali a investigação, que vai parar também na usina nuclear. Quando eles encontram ali o corpo, eles começam a meio que desconfiar, porque a criança morta que apareceu na cidade, ela tá vestida com roupa dos anos 80. Ela tem os olhos queimados e os tímpanos estourados, então não tem como reconhecer. Rola ali em 2019 o fenômeno dos pássaros, e quem presencia isso é a Charlotte, o mesmo fenômeno que ela presenciou nos anos 80, quando ela era menor. E o Mikkel finalmente sai da caverna, só que ele sai no ano de 1986. Quando o Mikkel aparece nessa linha temporal, faz algumas semanas que o Mads, que é o tio dele, desapareceu. E ele sai da caverna, vai direto pra casa e descobre que não é a casa dele, que é tudo diferente, o pai e a mãe adolescente. O Mikkel acaba sendo levado pro hospital e ele é cuidado ali pela enfermeira Inês, e com o passar do tempo ela acaba adotando ele. Conhecemos ali o Egon, que é o policial dos anos 80. Ele é que é responsável por investigar o desaparecimento do Mads. Na usina, a Cláudia, que é a filha do Egon, ela assume a direção da usina nuclear. Ela acaba descobrindo ali sobre o lixo radioativo, e o Helg, ele dá um livro pra ela, pra Cláudia. Esse livro é o tal famoso livro sobre viagem no tempo. Descobrimos ali a paixão da Hannah pelo Ulrich. No caso, não é uma paixão, é uma obsessão que ela tem por ele. O Mikkel tenta ali fugir, ele vai pra caverna, só que enquanto ele tá em 1986, ele grita ali, e o pai em 2019 ouve, só que não consegue encontrar. E aí o Mikkel acaba se machucando e volta pro hospital. Sobre o Jonas, que é o personagem principal da história, ele na garagem da casa dele acaba encontrando ali algumas anotações, algumas informações referentes à caverna. A Charlotte continua ali investigando os fenômenos dos pássaros, e também
Também, em paralelo, ela tá investigando o desaparecimento dos meninos no ano de 2019. A Charlotte, ela é casada com o Peter, aquele cara que tem um caso com a travesti que fica lá perto do posto de gasolina. E ela começa a desconfiar do Peter porque ela encontra ali uma ligação, caso não ligação de telefone, mas no dia em que o Michael desapareceu, o marido dela estava próximo ali, ele tinha saído de casa e tinha ido encontrar ali a travesti que eu não lembro o nome dela. A filha da Charlotte, a mais velha, acho que é Francesca o nome dela, conta ali o plano que ela não quer mais viver ali por conta da situação do relacionamento dos pais e tal, e ela planeja fugir. A irmã dela mais nova, que é a Elizabeth, ela também desaparece, só que ela reaparece mais tarde e ela encontrou o Noah. Ela fala que ela encontrou um desconhecido, conversou com ela e tal, e ela tem um relógio ali que pertence à mãe dela, a Charlotte. O Helge, que já tá idoso em 2019, ele é o pai do Peter. Ele acaba fugindo ali do hospital e ele é encontrado vagando ali, falando coisa com coisa, que tem que parar o Noé e tal. O Michael volta pro hospital e ele recebe ali a visita de um padre misterioso. E a Hannah, a mãe do Jonas, no caso na versão dos anos 80, mais novinha, ela flagra ali o Ulrich e a Catarina, na versão mais nova, transando ali. O que ela faz? Ela acusa o Ulrich de estupro. Por causa dessa denúncia falsa, o Ulrich acaba sendo preso. Voltando para 2019, mais uma criança na cidade some, que é o Yassin, acho que o nome dele é esse, e um estranho chega na cidade e se hospeda no hotel da Regina. Ele pede para que ela entregue um pacote pro Jonas. Ele fala para ela que o pai do Jonas salvou a vida dele. O Jonas finalmente recebe esse pacote. Dentro dele tem uma luz que não é da época de 2019, tem alguns papéis ali e a carta de suicídio do pai dele. Essa carta, datada no dia 4 de novembro de 2019, o pai dele explica por que ele fez isso. Ele explica tudo o que aconteceu, que ele viajou no tempo, que ele foi parar em 1986, que ele não conseguiu voltar, que ele cresceu naquela linha temporal, casou com a mãe dele e tal, e que ele foi criado pela Inês, pela enfermeira que cuidou dele no hospital. E o Michael, de 2019, tornou-se ali o Michael, de 1986, que é o pai do Jonas. É uma loucura só. E em relação ao Ulrich, ele acaba descobrindo ali que na época o pai dele teve um caso com a Cláudia e ele descobre que a Regina, que é a filha da Cláudia, foi a última pessoa a ver o médico. E quando ele vai até ela para poder confrontar sobre o que aconteceu e tal, ele acaba descobrindo a denúncia falsa que a Hannah fez contra ele nos anos 80. E o Jonas, ele vai desbravar ali a caverna com todas as informações que ele tem, com as anotações, os mapas. Ele entra ali na portinha e vai parar em 1986. Ele encontra ali com a versão da mãe dele mais nova e do avô. Quando ele chega, já aconteceu o desastre ali com a usina. O Ulrich, ele encontra ali anotações do Egon, que foi o policial da época, que prendeu ele, e ele viu ali algumas anotações de investigação da época do desaparecimento do irmão dele. E ele encontra nessas anotações algumas informações referentes ao Helge. Infelizmente, devido a muitas coisas que estão acontecendo, o Ulrich acaba sendo suspenso das funções dele. A Catarina descobre o chifre. Pra quem não lembra, o Ulrich e a Hannah têm um caso em 2019. Continua ali as investigações. A Charlotte descobre que passagens ali da caverna dão direto pra a cabana abandonada do Helge. O Ulrich acaba mandando uma mensagem pra Charlotte depois das descobertas que ele fez e ele fala que o sequestrador é o Helge. O Helge de 2019, ele já tá com problemas mentais e ele foi internado numa casa de repouso. Ele acaba fugindo dessa casa de repouso e quem persegue ele pra ver onde ele vai, o que ele vai fazer, é o Ulrich. E ele já tinha pego o livro lá na casa de repouso e ele vai ver o que o Helge tá fazendo no meio da floresta. Eles entram na caverna, só que o Helge, ele vai pela passagem dos anos 80 e o Ulrich entra pela porta errada e vai parar em 1953. Pulando pros anos 80, o Jonas encontra o Michael e aí ele tá determinado de trazer o Michael de volta pra 2019. Só que o desconhecido aparece e fala pra ele que não, que a existência dele depende de que o Michael continue ali naquela linha temporal. E continuando em 86, a Catarina, ela consegue ali convencer o Egon que não rolou nenhum estupro e tal, e que a denúncia é falsa. Depois de mais uma experiência mal sucedida, no caso ali com a criança que desapareceu em 2019, com o Yassin, o Helge e o Noah, eles removem ali o corpo para outro
outro lugar. Os corpos do Eric e do Yassin, eles vão parar na linha temporal de 1953. Eles são abandonados ali no terreno da usina. Nessa linha temporal, a usina tá começando a ser construída. E quando a polícia acha ali os corpos, eles começam a ficar curiosos, porque o adolescente e a criança têm as mesmas características dos olhos queimados, dos tímpanos perfurados e com roupas diferentes daquela época. O Ulrich, que tá em 1953, ele conhece ali a avó dele, que tá chegando na cidade. Ele também conhece o relojoeiro, que é o escritor do livro, do famoso livro da Viagem do Tempo. E o Ulrich também conhece o Helge na versão criança. E aí ele trama ali de tentar matar o Helge, porque se o Helge morrer naquela linha temporal, as crianças de 2019 não vão morrer. E aí o que ele faz? Ele sequestra o Helge, golpeia ele e tranca ele no bunker. O Tanya Unzas, que é assim que fala o nome dele, que é o escritor, relojoeiro, ele encontra ali o telefone que o Ulrich esqueceu na loja dele. E esse telefone mais pra frente também vai ser usado. Pulando pra 86, o cara misterioso que fala com Jonas e fica nesse vem e vai, ele vai pra 86 e encontra o relojoeiro, que é o Tanya Unzas, e ele fala sobre a viagem no tempo, ele confirma ali sobre o buraco de minhoca, fala ali sobre o intervalo de 33 anos, dá pra viajar pro passado e pro futuro, no caso limitado, né? Ele só tem essas 3 linhas temporais pra eles visitarem. Ele traz ali a máquina do tempo, que ela tá quebrada, pede ali a ajuda do relojoeiro, que ele precisa consertar a máquina pra poder destruir ali o buraco de minhoca e livrar a cidade dessa linha temporal, dessa loucura toda e voltar ao normal. E aí, nessa mesma conversa, o relojoeiro mostra ali uma outra máquina intacta que mais pra frente a gente vai entender. Então, continuando em 86, o Ulrich se livra da acusação de estupro, ele é solto. Um novo personagem aparece na história, que é o Alexander. Ele usaria algumas identidades falsas. A Cláudia acaba ali encontrando a cachorrinha dela, a Gretchen, que sumiu lá em 1953. E depois disso que ela encontra a cachorra, que ela começa a descobrir algumas coisas, ela começa a ler o livro que ela ganhou do Helge sobre viagem no tempo. E o Alexander acaba ficando muito amigo da Regina, que é a filha da Cláudia. E nisso a Cláudia contrata ali o Alexander pra poder fazer ali a porta, pra poder esconder os barris com lixo radioativo e tal. Temos uma explicação bem rápida sobre a obsessão do Nolan com as crianças e sobre esse experimento todo. Depois de uma discussão que surge ali com ele e o Helge, ele fala ali que ele tá tentando criar uma nova possibilidade de viajar no tempo, porque rola ali uma disputa, e ele se autodenomina ali como Noé, cara que vai salvar ali a humanidade. Voltando para 2019, a Hannah, que é a mãe do Jonas, que é uma loucura só, ela começa ali a chantagear o Alexander. Ela, nos anos 80, ela descobriu ali os documentos falsos dele. A Regina, ela descobre ali as investigações do cara misterioso que tá hospedado no hotel. A Cláudia, ela vai atrás do Bartos, né, o Bartos, que ele é o neto dela. Conversam ali e depois, mais tarde, ele encontra o Noah e ele acaba firmando ali de ajudar o Noah nos planos dele. Voltando pra 1953, afinal a série é de viagem no tempo, então ela vai e volta. O Helge é encontrado. O Noah, com a mesma aparência de 86 de 2019, ele tá em 53 e ele vestido ali de padre, presta toda a solidariedade ali à família do Helge e tal. O Ulrich é preso e ele acaba admitindo ali sobre o que ele fez com o Helge. A Cláudia, já idosa, ela volta ali pra poder ir no relojoeiro pra conversar com ele e ela leva os planos pra construção da máquina. Em 2019, voltando 33 anos pra frente, o Peter tá ali no bunker e tal, e aí quando ele tá ali, o corpo do Mads aparece. E aí ele pega, liga pro Trote. Nesse meio tempo, a Cláudia ali aparece, pega os dois ali, né, conversando, e ela fala pra eles se livrarem do corpo. O Jonas, ele volta pra 86 e ele tá ali obstinado a trazer o Mikkel de volta quando o Helge e o Noah sequestram ele. Continuando em 86, o Helge de 2019, que ele tá idoso, com problemas mentais, ele volta pra 86 e ele morre ali em um acidente de carro quando ele tenta parar o eu dele.
dele. A versão dele de 86, os carros ali colidem e o Helg idoso morre. Depois que o Jonas é sequestrado, ele acaba ali acordando no bunker, onde é feito ali as experiências. E o cara que ele encontrou lá no hospital revela pra ele que, na verdade, ele é ele. Ele é a versão dele no futuro. O Jonas, óbvio, pede ajuda, me solta, e ele vira e fala que infelizmente não dá pra fazer nada, porque ele tem que passar por aquilo ali pra poder chegar naquela versão mais atualizada. Enquanto isso, a Charlotte, ela encontra ali um jornal de 1953 que fala ali sobre o sequestro do Helg e tem a foto ali do Ulrich. E o Jonas do futuro, ele segue o plano dele, ele vai pra caverna e com a máquina e o telefone do Ulrich, que ele esqueceu lá em 53, ele começa ali todo o Paranauê pra poder destruir o buraco de minhoca. E quando começa ali toda a fusão ali, o Helg, que tá preso lá em 53, acorda. E aí abre-se uma fenda e o Jonas tá lá em 86 preso no mesmo bunker, só que em linhas temporais diferentes. E nesse buraco que vai abrindo do tempo, espaço, essa loucura toda, os dois se veem e eles acabam ali se tocando. Quando eles se tocam, o Helg vai para 86 e o Jonas vai para 33 anos à frente. Ele vai para 33 anos à frente de 2019. Então ele vai para 2052. E quando o Jonas aparece em 2052, o cenário é todo apocalíptico, a usina tá destruída, a cidade tá um caos. Ele encontra ali uma moça, ele leva uma porrada e desmaia. E chegou ao fim aí o resumo da primeira temporada de Dark. Só para lembrar mais uma vez, nessa situação da primeira temporada dá-se a entender que rola uma disputa para quem vai ter a liderança ali, no caso ali, quem vai ser a única pessoa a viajar no tempo. No caso ali é a Cláudia e o Noah. O Jonas do futuro tá no meio dessa loucura toda aí, mas não dá para entender muito bem quem é do bem, quem é do mal na primeira temporada. A gente só vai entender na segunda. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu gostei. Deixem aí nos comentários o que eu deixei de falar, se teve algum personagem que ficou aí sem ser destacado. Deixe também comentários de ideias para próximos vídeos. Se inscreve no canal e também compartilhe conteúdo para quem você conhece. Então é isso aí, eu ficando por aqui. Um enorme beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!